Bem-vindos a este programa da TVS. Nós hoje vamos falar de animais. Como sabem, o ser humano convive com várias espécies dos animais. E em São Tomé temos também várias espécies de animais, sendo que há uma maior convivência com os cães. Também é verdade que temos muitos cães na rua. Para além de cães, temos gatos, temos outras diversas categorias de animais que estão na classe de avicultura. Em São Tomé e Príncipe ainda não há uma cultura de convivência com os animais, que nós consideramos animais portanto, animais irracionais, digamos assim, se bem que isso é uma questão discutível, todos os animais, alguns animais são irracionais. Para o programa de hoje, temos alguns convidados. Exatamente. Para a edição deste programa, temos como convidadas a doutora Elda Costa Neto, a veterinária, e também temos a auxiliar de veterinária, a Lenilza Rosário. São com estas duas personalidades que vamos conversar nas próximas horas deste programa. Como sabem, os telespectadores podem participar do programa. Naturalmente, dentro de alguns instantes vão aparecer no vosso ecrãs os números para os quais poderão ligar e interagir connosco, porque vamos falar da situação dos animais em São Tomé e Príncipe. Colocaria uma primeira questão, doutora, a veterinária, como é que tem sido o controle da população canina em São Tomé e Príncipe? Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada queremos agradecer pelo convite da TVS em permitir-nos trazer um pouco mais do nosso dia a dia, do nosso trabalho, demonstrar isso à população, à população em geral, que é uma coisa que é um trabalho que precisa ser feito para que realmente consigamos atingir o objetivo principal que todos queremos, que é a melhoria da saúde dos animais, da nossa saúde, do nosso ambiente, que acaba por estar tudo interligado. Então, entrando um pouquinho mais sobre essa questão do controle da população de cães, para falar sobre isso, é preciso falar um pouquinho da história da Associação AMA. A Associação AMA, ou Associação Amigos dos Animais, ela é uma associação que foi criada em 2018 por um grupo de pessoas amantes dos animais e do bem-estar público e desses animais também, com o objetivo de enfatizar ou trabalhar sobre o bem-estar animal e trabalhar sobre a saúde pública. Então, um dos objetivos principais era incutir na sociedade são-tomense esses dois conceitos: bem-estar animal, o que é isso e por que isso é importante, e o conceito de saúde pública, voltando para a questão de uma só saúde, de se perceber que há uma relação entre a saúde do animal, a saúde do humano e a saúde do ambiente. Como o jornalista inicialmente disse, nós aqui temos uma relação muito próxima com os animais. É cultural ter cão, gato, galinha, cabra, e há uma relação muito próxima disso. Então, a associação, vendo a questão dos cães aqui em São Tomé, definiu-se que para os primeiros anos da atuação iria-se trabalhar sobre o controle da população canina. Não precisa, basta sair pelas nossas ruas para percebermos a quantidade de cães errantes que nós temos.
E diga-se, cães errantes são cães que nós aqui em São Tomé nós temos duas modalidades. Os cães que realmente são errantes e são cães de rua e não têm proprietários, e temos cães que têm um proprietário, no entanto eles têm vida livre. Eles são cães muito em causa porque a maior parte das casas não tem um cercado ou esses animais não estão presos, e esses animais estão na rua e podem se proliferar e multiplicar de forma que bem lhes apetecer, sem um controle humano. Então, a associação começou a trabalhar sobre isso, de tentar controlar a população canina por causa dos efeitos colaterais que esses animais acabam por trazer. Falou aqui da saúde animal e também a saúde humana. Será que a saúde animal afeta de alguma forma a saúde humana? Existem doenças dos animais que podem ser transmitidas ao homem? Sim, com toda certeza. São as tais chamadas zoonoses, mas não só nesse sentido. Por exemplo, nós temos sim doenças que os animais podem passar para nós. Nós temos, por exemplo, a sarna, que nós temos muitos cães nas ruas que as pessoas percebem com coceira, com a pele cor-de-rosa. A sarna é uma coisa que é contagiosa. Para uma pessoa que tem a imunidade boa, não está imunocomprometido, muito dificilmente ela vai apanhar uma doença como a sarna. Mas para uma criança, que nós, por exemplo, vemos muitas crianças na rua, às vezes tendo contato com superfícies que o animal já passou antes e se coçou, essas crianças podem apanhar sarna. Pessoas com tuberculose ou algum tipo de doença que comprometa o sistema imunológico, eles podem apanhar sarna. Nós temos doenças parasitárias que as pessoas que os animais podem passar às pessoas também. Nós não temos raiva em São Tomé, mas raiva é uma doença que os animais podem passar e que é praticamente fatal. A maior parte das pessoas que apanham a doença e animais também acabam por morrer. Mas não só a nível de doença. Nós, por exemplo, o animal pode interferir na saúde humana de outras formas. Nós aqui temos muitas situações de acidentes de trânsito com animais, por exemplo, motoqueiros, que muitas vezes têm acidentes por causa dos animais. Esses motoqueiros acabam por ficar lesionados de alguma forma, às vezes alguns por perder algum membro da tamanha agressividade do acidente. Isso acaba por também interferir diretamente no próprio país, em termos de custos. Por exemplo, o hospital ter um custo com a assistência dessa pessoa que foi acidentada, é mais uma mão de obra que deixa de entrar para a economia do país. O animal acaba por interferir em muitas vertentes. O lixo, por exemplo, nós temos um problema com o tratamento do lixo aqui, e esses animais também não facilitam, porque eles vão à busca de alimento, espalham esses lixos, o que dificulta o trabalho da Câmara também, por exemplo. Esses lixos que estão ali expostos ficam mais disponíveis para as moscas, por exemplo, que pousam ali. São essas mesmas moscas que vão para as nossas casas e que transportam patógenos, parasitas e coisas do gênero que nós podemos apanhar. Então acaba por estar tudo interligado. Quando se fala de uma só saúde, é uma coisa que nós chamamos muita atenção das pessoas, que se eu estou num ambiente, para eu ter uma saúde saudável, o ambiente onde eu estou, ele tem que ser limpo e são, então o ambiente tem que estar saudável, e todas as componentes que fazem parte desse ambiente também. Então não há uma coisa sem outra, porque anda tudo interligado. Bem, os telespectadores, como fiz referência na abertura deste programa, podem ligar para os números 9074862 ou 9858825, repito os números, 907 4862 e 985 8825. Podem ligar e colocarem perguntas às nossas convidadas, nomeadamente a veterinária Elda Costa Neto,
e o Nilza Rosário. É mesmo isto, porque é auxiliar da veterinária, porque nós hoje estamos a falar das questões dos animais. A doutora avançou aqui algumas questões, o controlo que se deve ter com a população de cães, mas talvez íamos falar da questão é que tem havido muitos cães. E será porque deve haver um controle da esterilização? Será isto? Queres um bocadinho? Talvez o Nilza Rosário falar um bocado disto. Sobre controle. Bom, uma vez, primeiramente, boa tarde a todos. Uma vez que essa esterilização ajuda-nos a controlar a reprodução dos animais, podemos ver que aqui em São Tomé tem muitos cães na rua e por causa também da reprodução dos cães. Uma vez que cada cadela aqui, ela pode reproduzir cerca de 6, 12 cães e depois esses cães vêm a seguir, voltam a reproduzir. Imagina, temos por aí uns 7, 8 fêmeas no meio desses 12. E qual é o período de reprodução da cadela? Pronto, deixa, ajudando aqui, complementando um bocadinho o que a Leni estava a falar. Um programa de controle de população de cães, ele é composto por um conjunto de ações. Ele tem várias componentes. E dessas várias componentes, por exemplo, só para a população, para as pessoas perceberem como é que o trabalho é feito. Dentro de um controle de população, de qualquer população, nós temos a vertente de educação. Então, nós temos que educar as pessoas do porquê que isso é feito. Nós temos e já vou explicar porquê que isso é uma vertente importante. Nós temos a vertente do cuidado da saúde propriamente dito, que aí entram as esterilizações e os cuidados de saúde. Nós temos a vertente de leis e criação de leis e políticas. Já vamos falar disto. Pronto. Então, nós temos várias componentes e a esterilização é uma dessas componentes. No entanto, como a Leni estava a falar, só a esterilização, ela não é a única política de controle de população de cães. Por quê? A maior causa da superpopulação nas nossas ruas é o abandono. E, infelizmente, às vezes tem coisas que nós falamos e às vezes nós levamos pedradas, não sei o quê, mas, infelizmente, o abandono ou vulgo deitar fora é uma coisa cultural aqui em São Tomé. O cão ele é deitado fora por qualquer razão. O cão como a gente fala, panhonho, ele é deitado fora. O cão adoece, ele é deitado fora. O cão comeu ovo de vizinho, ele é deitado fora. O cão é um cão que muitas vezes só quer proteger o território dele, porque ele está ali naquele espaço, ele assume como espaço dele, ele é deitado fora. Então, o cão é deitado fora por 1001 razões, não precisa nem ter uma razão específica. Se deu vontade, ele é deitado fora, é tipo lixo, é descartável. E quando ela fala nessa questão da reprodução, nós estamos a falar de uma espécie que tem uma reprodução muito rápida. O cão, a gestação, nós estamos a falar de uma gestação de 2 meses, desculpa-me, de uma gestação de 2 meses, e a cada vez que o animal pare, ele tem em média 5 a 6 filhotes. Então, só para fazermos um cálculo rápido. Ela, portanto, tem essa reprodução bimensal, digamos assim, não? Não. Depois tem um período de amamentação e o período que ela volta a entrar em si outra vez. Então, esse processo acaba por acontecer 2 vezes por ano, mais ou menos, em média. Então, só para vocês terem uma noção rápida. Uma cadela que, por exemplo, teve uma ninhada de 6 filhos em janeiro. Então, nós temos uma cadela que pariu 6 bebês. Desses 6 bebês, 3 são cadelas. Quando ela volta a entrar em si, 6 meses depois, junho, julho, entra ela... Essas cadelas, filhas... Entra a mãe e as 3 filhas. Então, nós temos 4 cadelas no meio do mês, no meio do ano, a reproduzirem cada uma delas 5 a 6 filhotes. Multipliquem. Nós estamos a falar já de 20, 24 animais. Eu nem falei dos machos.
Quando voltam a entrar em cio em janeiro do ano seguinte, dezembro do mesmo ano, janeiro do ano seguinte, nós temos, se metade dos 20 são cadelas, nós temos 10 animais a entrarem em cio e a reproduzirem 2 meses depois, mais 5, 6, 50 cães. Nós estamos a falar de uma cadela. Multiplica isso pelo número de cadelas que nós temos e nós temos uma outra questão ainda. Esses animais não têm dificuldade de acesso de alimento, pelo contrário. Nós somos um país fartíssimo. 2, tratamento de lixo aqui, infelizmente, ainda não é dos melhores, então eles conseguem ter acesso a alimento a qualquer à vontade. São alimentos adequados, digamos assim. Mas o suficiente para eles se manterem vivos e conseguirem procriar. E nós temos essas condições todas que facilitam o seguimento do processo. Então, a esterilização é uma das componentes, sim, é uma forma de controlar uma população. Pronto, quando nós falamos em controlar uma população, é o mesmo para a população humana, nós falamos em controlar o nascimento. É um planeamento, pronto. E é um planeamento, é o único planeamento que não traz efeitos colaterais para a saúde do animal. É um método de controle definitivo, é mesmo esterilização. O animal que passa pelo procedimento que nós fazemos, ele não volta a reproduzir-se mais. Depois acabam por engordar. Isso aí já é uma coisa que varia muito de animal para animal. Não é linear, nem está associado que o animal que é esterilizado engorda. É fato que realmente o animal que é esterilizado, ele deixa de ter aquele estímulo hormonal, que às vezes é o estímulo hormonal que dá aquela agilidade de querer andar, correr, não sei o quê. Mas aí a pessoa tem que controlar, por exemplo, no alimento, na quantidade de alimento que ela dá. A pessoa acaba por fazer outros controles, mas não é linear que o animal vai engordar ao ponto de ficar gordo, ao ponto de ficar obeso, digamos assim. Mas, no caso das cadelas, sim, uma cadela que está o tempo todo a procriar e a amamentar filhotes, não tem como ela engordar, porque o pouco que ela come vai tudo isso para a alimentação dos filhotinhos. Então, sim, uma cadela depois de esterilizada, ela fica bonita. O pelo fica mais bonito, ela ganha uns quilinhos, fica jeitosinha e fica mesmo. A pessoa fica satisfeita com o animal que ela tem. Com menos probabilidade de transmitir alguma doença. Porque é um animal tratado. Exatamente. A doutora avançou aqui uma das zoonoses existentes no país, que é a sarna. Gostaria de saber se é a única que temos cá, ou quais são os outros tipos de zoonoses existentes no nosso país. Pronto. Isso aqui é uma coisa um bocadinho até... Nós podemos falar sobre o assunto, mas falta um bocadinho de embasamento científico aqui para faltar... Pronto. Faltam estudos que comprovem, por exemplo, que realmente nós temos essa doença aqui. Mas nós sabemos que nós temos a sarna, e isso aqui é visível pelas sintomatologias e pelos exames que já fizemos. Nós sabemos que nós temos a toxoplasmose, que é a tal famosa doença dos gatos que todo mundo se assusta, às vezes nas novelas, quando nós vemos que estou grávida, não posso ter um gato. Não é bem assim, mais facilmente apanha-se toxoplasmose de uma alface ou de uma hortaliça ou de um produto mal lavado do que do gato propriamente dito, porque para apanhar do gato ou come-se as fezes do gato, ou faz o que infelizmente aqui nós estamos a fazer, que está a tornar-se cultura também, que é comer o gato. Pronto. Isso é uma forma de apanhar, mas mais facilmente as pessoas apanham. Mas há, portanto, algum perigo do ser humano consumir a carne de gato? Se ele consome a carne de gato mal passada, há risco sim de contrair toxoplasmose. E a toxoplasmose é muito mais grave em mulheres grávidas que apanham a doença na fase inicial da gestação. E quais são as consequências? Nós podemos ter fetos que saem com dezenas de efeitos colaterais, desculpe,
faltam palavras para falar de humanos. Geralmente eu falo de animais. Nós podemos ter fetos que nascem com deformações, malformações, sim. Exato. E relativamente aos carrapatos, como é que souberam que realmente é carrapato, sendo que precisa de estudos científicos que é para comprovar os outros tipos de zoonoses? Pronto, do carrapato, nós sabemos que é o carrapato, que nós olhamos para o animal e nós conseguimos saber que é esse animal. A espécie, nós achamos que é a espécie vermelha, que é o carrapato vermelho, que é o carrapato do cão, que é o tal ripicéfalos, agora boófilos sanguíneos, desculpa, esse é o nome científico, mas isso nós sabemos que é. O carrapato, ele também já é uma situação, ele foi introduzido, nós não tínhamos essa espécie, nós tínhamos pulgas. Os carrapatos nós não tínhamos. Mas há alguma razão específica, algum estudo que foi feito para saber como é que o carrapato foi introduzido em São Tomé e Príncipe? Pronto. Sabe-se a origem, sabe-se exatamente como é que o carrapato chegou aqui. Via aérea, que é como a maior parte dos animais chegam. Então, o carrapato veio com um animal que veio via avião e que entrou no país sem se perceber que o animal carregava esse tipo de animal. O carrapato tem vindo a proliferar-se no país com uma preocupação mesmo temível. Não é? E como é que, a nível, portanto, da veterinária, estão a lidar com essa situação para estancar este fenómeno? O carrapato, nós podemos dividir em duas fases. Os criadores de animais, as pessoas que criavam animais de produção, sempre tiveram problemas com carrapatos. Só que o carrapato, ele tendencialmente é espécie específica. Existe o carrapato da cabra, do porco, da cabra e do porco às vezes andam juntos, existe o carrapato do boi, existe o carrapato do cavalo. E esses criadores sempre sofreram com problemas de carrapato. Mas carrapato de cães, espécie que acaba por estar em contato humano, em contato mais direto conosco humanos, nós não tínhamos. E esse animal, quando entrou, o carrapato, nós estamos a falar de uma espécie que só uma fêmea coloca milhares de ovos, só uma fêmea grandona, que é aquela bolinha gordinha, que já agora avisando as pessoas, quando encontrarem aquela bolinha gordinha, que é uma fêmea de carrapato, não pisem, queimem ou coloquem álcool, porque se pisar, espalham os ovos e esses ovos, se encontrarem as condições que precisam para continuar a evoluir, eles vão continuar. Mas isso também pode afetar o ser humano? Pronto, eu já lá vou chegar. Pois. Estava a dizer que quando se vê os tais carrapatos estão assim coisas que não se deve-se queimar e não pisar. Sim, mas antes disso eu estava a falar... Mas era mesmo isso. Ok. Não, eu estava numa sequência que depois eu corto como cartão e coisa. Sim, e os carrapatos, eles como são, assim, os que estão a entrar em contato conosco, as pessoas começaram a se assustar. Nós estamos a falar de uma espécie que só uma fêmea põe milhares de ovos, e quando as pessoas se assustam, o que as pessoas começam a fazer? Começam a deitar fora. Ao invés de procurarem ajuda para saber o que é isso, como se trata, o que eu devo fazer, as pessoas optaram pelo que é mais fácil, passar o problema ao outro lado. E o que se começou a fazer? A pessoa que tem o cão em, por exemplo, São Gabriel, ia deitar fora em Santana. A pessoa que tinha o cão em Praia Francesa, ia deitar fora no centro da cidade. E carrapato começou a espalhar-se de forma altamente alguém que tenha um cão, ao detectar que o seu cão tem um carrapato, que medidas deve adotar? Se a pessoa... Quer falar um bocadinho? Sim. Bom, primeiramente, a pessoa já sabe que agora temos uma clínica veterinária, né? A primeira opção é recorrer à clínica e buscar um meio de solução para seu animal. Temos medicamento à venda
O preço é Agora, variável. imagina, antes do programa tivemos a falar que eu resido, estou a residir, por exemplo, em Neves, ou se quisermos em Golares, por exemplo, e a clínica está aqui na capital. Como é que eu consigo transportar o animal de Neves ou de Angulares até a capital do país? Vocês não têm, as vossas estruturas não são descentralizadas. Como? Nós somos uma das opções de tratamento. Como a Leni disse, hoje em dia as pessoas já conhecem a clínica, podem se recorrer a nós e nós vamos passar as opções que nós temos de tratamento. Mas nós não somos as únicas opções. Quais são as outras opções? A pessoa tem outras clínicas veterinárias privadas, a pessoa pode se recorrer à direção da pecuária, por exemplo, para pedir opiniões técnicas. A direção da pecuária, por exemplo, já tem esse serviço mais descentralizado. A pessoa pode sempre recorrer ao telefone, pedir a opinião, pedir, por exemplo, recorrer ao telefone. E já agora, qual é o vosso número de contacto? Poderíamos talvez aqui deixar aos telespectadores. O número da clínica é 996 09 87. 9960987. Então espero que os telespectadores tenham tomado nota 9960987, não é? Não é mesmo isto? Sim. 87. Bem, esses são os cuidados que se deve ter, não é? Quando se detecta o carrapato. Sim, a primeira coisa é, se ela não sabe o que fazer, pedir orientação. Antes de agir sem saber se realmente está agindo da forma correta. Colocar coisas como gasolina... Mas as coisas mais, antes de ir à clínica, que medidas imediatas? Mais caseiros. É isso que eu ia falar. Independentemente de qualquer coisa, nós achamos que antes de fazer qualquer coisa, convém, se houver a possibilidade, procurar logo assistência. E essa assistência nós damos. Se a pessoa não conseguir falar o telefone nem nada, nós temos opção 1, pessoas que tiram o carrapato dos seus animais. Por exemplo, a pulga, ela já responde mais facilmente aos banhos de água salgada. Por exemplo, tem pessoas que dão banho com água salgada quando os animais têm pulga. Elas respondem mais facilmente a, por exemplo, banhos com infusões de chalela, tipo fazer chá concentrado de chalela, óleo de coco. O carrapato nem tanto. E o carrapato, ele adere mesmo à pele. Mas então, ele o que é que se deve fazer com o carrapato? O carrapato, ou a pessoa tira um por um dos seus animais, ou ela realmente tem que comprar medicações que vão tratar o problema. Dizer que com banho de mar vai resolver, que com banho de infusão vai resolver, mas há quem que fazer utiliza, mistura de vinagre há com quem já bicarbonato. utiliza lexívia. A lexívia não é adequada. É isso que eu estava dizendo. Não, alguém quando tem piolho coloca lexívia no cabelo? Coloca gasolina no cabelo? Não. E é essa relação que nós temos que fazer do mesmo jeito. Eu não passo criolina em mim, que é onde entra a parte da noção da guarda responsável, do olhar o animal como um ser que faz parte, ele é um ser vivo. Então, nós também temos que pensar que há coisas que, se eu não faço em mim, o cão, quando eu atiro uma pedra e alejo, ele não chama só porque tendo feito todas essas etapas e que não se consegue falar com a clínica, não se consegue ter deve-se isolar o animal ou como é que até que se chega à clínica? Não faz sentido isolar o animal porque o carrapato ele anda. O carrapato não é um bicho que fica colado no cão. O carrapato ele sobe no cão, alimenta-se, cai no ambiente, faz as mudas que ele tem que fazer. Alimenta-se através do cão. Do sangue, sim. Cai no ambiente, sai de uma fase, sai de ovo para larva, de larva para ninfa, a fase que ele tiver, sobe no animal outra vez, alimenta-se, cai no ambiente e depois ele só vai para o animal para se alimentar. Tanto é que nós dizemos que se o animal está altamente infestado, o ambiente está 5 vezes mais. Exatamente. E a questão que as pessoas levantam é se o carrapato também pode alimentar-se do sangue do ser humano. Como eu disse, o carrapato ele é uma espécie específica. Ele tendencialmente ele tem preferência por essa espécie.
Ele não é uma espécie que, se ele não encontrou cão, ele vai subir na pessoa. Não é dessa forma que funciona. Mesmo gatos, as pessoas que têm gatos e às vezes cães com carrapato, ela percebe que muito raramente o gato tem carrapatos. O gato só tem mesmo carrapatos quando o quintal está altamente infestado. Ele não é uma espécie que vai subir Mas na porque pessoa. isso tem a ver com a questão do volume da pele, talvez tu explicar isso cientificamente. Tem a ver com a questão da preferência da própria espécie. Nós falamos de espécie específica. Isso já é um bocadinho mais técnico, um bocadinho mais complicado de explicar. Mas só para as pessoas perceberem que acho que isso que é uma das maiores preocupações e que assusta muitas pessoas. Não é uma espécie que ela vai subir, tá? E outra. A pessoa se sente um carrapato, primeiro ela sente o bicho a subir, então se ela percebe alguma coisa, e ela percebe a picada. Então não é um bichinho que coisa, como se fosse, por exemplo, um mosquitinho que sobe e pica e nós sentimos o mosquito. Agora, quando nós estamos a falar de crianças, por exemplo, aí passa um bocadinho pela assistência dos próprios pais. Fazer vistoria nessas crianças, se são crianças que brincam à vontade na rua, no bar ou no coisa assim, fazer vistoria todos os dias, vai dar banho na criança, fazer uma vistoria. Se é alguém que está comprometido de alguma forma, está só na cama, se anda, não é essas coisas de que, meu cabelo apanhou infestação de carrapato. Nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós vemos no Google. Então, não precisam se alarmar, nem entrar em pânico dessa forma, porque não é bem assim. E mesmo em relação à questão de doenças que os carrapatos podem passar para nós. Existem sim doenças que os carrapatos podem passar para nós. No entanto, quais nós são temos... essas doenças? Sim, são imensas. Pode citar doenças. algumas, cita pelo menos 4. Pronto, nós temos a febre do carrapato, a febre maculosa, a babesiose, nós temos uma série de doenças, mas não é isso que eu quero dar enfoque. O que eu quero dar enfoque é, primeira coisa, para um carrapato passar alguma doença, ele tem que ter a doença, que é a mesma coisa que nós dizemos. Eu posso transmitir gripe, mas para eu transmitir a gripe a alguém, eu tenho que ter gripe. Se eu não tiver gripe, eu não passo nada a ninguém. Então, o carrapato, para ele passar qualquer tipo de doença, ele tem que ter a doença. E, infelizmente, aqui ainda não se fez um estudo para se saber se esses carrapatos que foram introduzidos trouxeram algum tipo de doença. Então, fica aqui um bocadinho relativo dizer, o carrapato pode passar isso, pode passar aquilo, pode passar aquilo, alarmar as pessoas. Mas já houve alguma tentativa de fazer esse estudo? Sim, nós aqui da associação, nós temos uma parceria com os Veterinários Sem Fronteiras de Portugal e nós recebemos com frequência estudantes de medicina veterinária e enfermagem que vêm aqui estagiar. Mas já levaram, portanto, análises, qualquer coisa? Já levamos uma das últimas alunas que levou amostras de carrapatos. E até agora não se obteve resultado. E estamos à espera resultado. para ver se temos algum retorno. Mas a situação do carrapato em Santo Meio Príncipe já está agora mais controlada. Sim, pelo feedback que nós temos tido das pessoas de um modo geral, sim. Porque, pronto, nós vamos aproveitar aqui para falar também sobre o programa Lupuyé, que é o... Mas antes do programa Lupuyé, os tais brincos são colocados animais, está associado àqueles cujo controlo do carrapato está sinalizado? Sim, isso aí a Helena pode explicar muito bem, dos brincos. Sim, mas que os bichos que têm os brincos são bichos que... Primeiramente, os animais na rua que podem se observar com os brincos, representa que eles estão esterilizados. Todos os animais que têm brinco, tanto macho como fêmea, já estão esterilizados, não podem mais reproduzir. E o brinco não tem nenhum efeito sobre a esterilização, o carrapato, nada disso. Não, mas os animais que são esterilizados, os animais que têm o brinco, além de esterilizados, nós fazemos outros tipos de tratamento desses animais. Essa sinalização. Pronto, e aí entram os carrapatos, porque todos os animais que têm brincos, eles foram esterilizados, já foram tratados para sarna, carrapato, lombriga e pulga. Não é só esterilizar, é um conjunto de procedimentos que nós fazemos nesses animais. Então, a doutora ia falar da questão de Lupuyé. Sim. Então, o programa Lupuyé, e nós escolhemos esse nome Lupuyé para
dá ênfase à nossa raça local, Lupuyé, tirar a parte pejorativa do Lupuyé-Chine, até sim. agora nós falamos Lupuchini. O programa Lupuyé é mesmo esse programa. Ele é financiado pela Fundação Brigitte Bardot. É uma associação francesa, é uma organização francesa que tem nos apoiado nessa atividade. Temos colaboração também, esse programa é feito em colaboração com a Direção da Pecuária de São Tomé, do Ministério da Agricultura, e com a Câmara Distrital da Água Grande. E o programa Lupuyé é mesmo isso. Anualmente, nós temos um número X, um volume X de animais que nós temos que tratar, e esse tratamento inclui as esterilizações para controlar a população, né, controlar a reprodução, o nascimento. Fora a reprodução, o controle do nascimento, esses animais são tratados para carrapato, lombriga, pulgas e sarna. No ano passado, nós fizemos uma média de 800 e tal animais que foram tratados por nós, e esse ano, nosso objetivo são 1.300 animais. Estamos a referir 1.300 lupuyés? 1.300 lupuyés, sim. Sim, 1.300 lupuyés. Porque são esses animais que nós olhamos, nós podemos até definir uma raça, a raça local, a raça lupuyé, todos têm essa mesma característica. Mas esta raça tem vindo a vincar-se ou há uma tendência dela vir a diminuir? O lupuyé, ele reproduz... Com a introdução de outras raças, digamos assim. Sim, nós temos aqui outras raças, mas o lupuyé, ele sobrepõe-se de longe. Principalmente porque o lupuyé é uma máquina de reproduzir, é uma máquina de fazer filhotinhos. Quanto mais, então, se for um animal de rua, ela nunca tem menos do que 6 filhotes, 6, 7 Quando filhotes. diz espécie local, é mesmo nossa, não é mistura de nenhum outro. Nós dizemos espécie local porque é o seguinte, quando nós falamos de raça de cães, nós falamos que o animal é tal raça porque ela segue um padrão. Então, por exemplo, quando nós dizemos é um cão, esse cão é um Rottweiler, ele tem um padrão que quando nós olhamos, nós vemos, ele é um Rottweiler, ele geralmente é um cão que tem a cabeça larga, o pelo preto, ele segue um padrão. Características. Pronto, as características que são específicas daquela raça. O pastor alemão, que é outra raça que nós também temos aqui. O lupuyé, nós não sabemos qual é a raça original do lupuyé. Nós achamos que é uma raça, acho que é africana, já não me lembro, que acho que é Benji, que é aquele que é um cão com o pelo todo cerdoso, curto, orelha assim, rabo enrolado. Pois, o lupuyé é muito parecido com alguma espécie de lagaia que nós temos, não é? Não vem daí. Raposas. Não estou a dizer, mas é muito. Mas eu gostava, portanto, o lupuyé, o cruzamento que eventualmente o lupuyé fizer com cães de outras raças, o que é que poderá surgir no futuro? Bom, isso é uma preocupação que nós temos aqui, porque como infelizmente o deitar fora é uma coisa cultural, Sim. e cada vez mais nós temos nos deparado com um movimento agora que é todo mundo quer cão de raça. Ninguém quer lupuyé. Porque a moda agora é cão de raça. Só que as pessoas se esquecem que o cão de raça aqui, infelizmente, já não é aquele cão que é, por exemplo, um pastor alemão macho que cruzou com um pastor alemão fêmea. O cão de raça aqui é o filho do cruzamento de um pastor alemão com Rottweiler que depois cruzou com um pitbull, com um boxer, não sei o quê. Uma lupuyé. Pronto. Então, cão de raça aqui já é um cruzamento de várias raças ali. E nós olhamos para esse animal e nós não conseguimos dar um padrão específico. Mas, tendencialmente, ele é um cão que veio de raças grandes. E o cão, a pessoa quer, todo mundo quer um cão de raça, ele é um cão que cresce. O cão dá trabalho, o cão é como criança. Ele precisa ser educado. E se ele não é educado, ele não sabe como é que ele tem que agir. Ele destrói coisas e às vezes a pessoa não quer o animal porque ele está a destruir todo o chinelo, todo o tapete, toda a roupa na coisa, então a pessoa já não quer o animal. A pessoa muitas vezes tem um outro hábito, infelizmente, que nós temos aqui, que é nós pegamos o animal e achamos que o animal se cuida.
Então, a única coisa que nós nos limitamos a fazer é alguém vai uma vez por dia e atira comida para o animal. O animal nem contato com as pessoas da casa tem. E o que acontece? O animal não recebe, não interpreta, não recebe voz de comando de ninguém da casa. Um belo dia, alguém quer impor alguma coisa, ele não conhece aquela pessoa, ele ataca. E o que a pessoa faz? Ela quer se desfazer desse animal a qualquer custo. E aí, como é que ela desfaz-se? Ela deita fora. E o que nós vamos começar a ter, e que já começamos a ter? Esses animais que são grandes vão começar a se cruzar com os nossos lupulhas. E esses cães, tines, luputines, como nós falamos até na brincadeira, que a mordida faz um estrago, mas não faz grande coisa, eles vão começar a ser cães de 20, a média dos nossos cães aqui, nosso lupulha é 13, 14, 15 quilos, no máximo dos máximos 20. Nós vamos começar a ter animais com 25, 26, 30 quilos errantes. E já agora, qual é o período de vida de um cão? O período de vida de um cão, ele tem... Entre 10, 15 anos, não é? 10, 15 anos, mas isso acaba por ter interferência do tamanho. Se for, por exemplo, um cão de raça pequena, ele tendencialmente vive mais tempo. Por exemplo, o nosso lupia pode viver até uns 15, 16, 20 anos. Vai depender das condições que ele tem, vai depender da saúde desse animal, e a saúde acaba por estar diretamente ligada às condições que lhe é oferecida pelo proprietário. O nosso cão de rua, ele acaba por não viver tanto tempo assim, porque o que ele tem não são predadores diretos, mas é o carro que passa, que faz questão de atropelar, o motoqueiro que passa e o cão está a passar e ele pega no capacete e atira no cão, da pessoa que, porque o cão está aqui, atira água quente pelo morrer. Então, aqui a média de vida é muito curta. Nós temos situações que é uma das coisas que por acaso chama-nos muito a atenção, e por isso nós trabalhamos muito sobre a sensibilização de zonas que nós sabemos que adultos pagam crianças para matarem os cães, e esses cães são mortos a pauladas, a pedradas, e isso aqui já é uma coisa um bocadinho mais profunda, porque nós estamos a falar da parte social de saúde pública, nós estamos a falar de crianças que já estão a crescer dessensibilizadas. Quando nós falamos de transtornos não transtornos mentais, mas sociopatias e psicopatias, quando se vê os estudos sobre isso, muitas vezes começam assim, com os animais, então vira uma coisa normal, matar, bater. Então o problema é um bocadinho mais complicado do que nós, é um bocadinho mais profundo do que nós olhamos. Então nós temos várias situações aqui que às vezes nós que não estamos dentro não prestamos atenção, mas que é importante. Exato. Para além das sensibilizações do projeto Lupunhé, quais são outras políticas públicas que vocês têm em carteiras que é para proteção animal? Quando nós começamos o programa inicialmente, nós começamos a falar que dentro de um programa de controle de população de cães, nós temos vários componentes. Então, nós temos que trabalhar sobre várias ações. E dentro dessas componentes, nós temos que trabalhar, sim, por exemplo, como aqui a principal causa da superpopulação de cães é o abandono, nós precisamos de leis que controlem o abandono. Infelizmente, o abandono e maus tratos. Quando nós falamos, por exemplo, de crianças que maltratam a mando dos adultos, é importante também ter leis contra maus tratos para evitarmos ter futuros sociopatas na sociedade. Sim. E é triste, mas infelizmente é essa a realidade. Nós precisamos de leis que embasem. Para se criar essas leis, nós não temos leis específicas contra isso, ainda não temos, mas haveremos de chegar lá. O país também está empenhado nessa mesma, está alinhado nessa vertente. Outra coisa que é muito importante, para eu conseguir aplicar a lei a alguém, eu tenho que associar o animal a tal pessoa.
Então, uma das coisas que em vários países tem, que nós ainda não temos, mas mais à frente estamos a caminhar para lá, é criar um sistema de registro nacional para os animais. E isso o que é? É o animal que é meu, ele é registrado com um número de microchip. Por exemplo, nós aqui nesse momento, nós não temos microchip porque é uma coisa cara, mas nós começamos a tatuar os animais. Nós começamos a tatuar os animais que vão para anestesia. Agora, além do brinco, se olharem as orelhinhas, os tines que têm a orelha em pé, têm um número de tatuagem. E os animais que têm dó, nós associamos, olha, temos uma base, mas é uma base interna, que o animal número 314 é do fulano de tal, endereço tal e não sei o quê. E se um dia esse animal é visto na rua, nós entrando na base de dados, nós conseguimos associar esse animal ao proprietário. Isso já se faz de uma forma bem mais evoluída, que são os tais microchips, e precisa ser uma coisa nacional. Por isso é que nós sempre damos ênfase que, ok, nós trabalhamos sobre o controle de população de cães, mas nós somos uma associação que trabalha aqui e temos esse objetivo. Mas sem o suporte, sem um embasamento de quem realmente é detentor do país, digamos assim, quem é responsável por fazer as leis, quem é responsável por governar e coisas assim, nós podemos esterilizar 10 mil cães. As pessoas vão continuar a abandonar, as pessoas vão continuar a deitar fora, e nós vamos continuar a ter sempre animais para esterilizar e nunca mais saímos desse ciclo. A associação trabalha em parceria com o Ministério do Ambiente? O ambiente propriamente dito não, só trabalhamos em parceria com o Ministério da Agricultura, através da Direção da Pecuária e com a Câmara Distrital da Água Grande. Exato. Bem, a questão das políticas públicas, de facto, é da competência do governo, digamos assim, não é? Através do quem as implementa justamente é a direção da pecuária, mas acredito que no futuro poderão consolidar esta parceria com a direção da pecuária para que se tenha, portanto, um maior controle, justamente, da população de cães. Mas agora, a minha pergunta é se, a nível dos serviços veterinários que prestam, também se alarga aos outros animais que nós consideramos, entre aspas, selvagens no nosso país. Vocês tratam isto? Na nossa clínica, nós não negamos assistência a nenhum tipo de animal. Qualquer animal vivo que precise de assistência médico-veterinária, nós prestamos. Claro, nós estamos mais voltados para os animais de companhia e animais de produção, mas caso haja necessidade de uma coisa específica, hoje em dia nós já conseguimos ter contatos com colegas fora, hoje, graças a Deus, temos auxílio das tecnologias que nos permitem estar aqui, mas ter contato com pessoas externas, e mesmo não sendo muitas vezes a nossa área de atuação, se nos chega, por exemplo, um papagaio que precisa de assistência médico-veterinária, nós falamos com o proprietário. Não somos expertos na área, nem o nosso foco de atuação. No entanto, temos parceiros, colegas que entendem do assunto. E via esses parceiros, colegas, nós damos assistência com o animal precisa. Mas se for, por exemplo, um macaco? Dependendo do problema que o animal tem, sim. Nós conseguimos já, dependendo do problema, nós conseguimos dar. Por exemplo, o macaco, nós sabemos que acaba por ser muito próximo do humano. E uma coisa que os bichos apanham muito aqui é pneumonia. Porque às vezes gente com gripe vai ao lado do macaco, quando espanta ele coisa, e é muito comum os macacos aparecerem com pneumonia na clínica. E a lagaia? A lagaia, nós temos pouquíssimas pessoas que aparecem com lagaia, já nos aconteceu umas vezes, mas não com muita frequência. Mas isso já é uma outra coisa que deveria também entrar dentro das políticas, que não deveria ser permitido pessoas terem lagaia, esses tipos de animais, ou pelo menos criação de lagaia, que já a calciveta, que nós chamamos aqui raposa, uma vez que se fala que é uma espécie que está em risco de extinção, que as pessoas matam, mas aqui, nós agora também
matamos tudo, né? Nós só não comemos com 4 pernas, nós só não comemos mesa, porque todos os restos nós comemos. Infelizmente. Eu ia perguntar, para além dos cães, qual é o animal que mais os santomenses têm o hábito de ter como animal de estimação? Gatos, só que nós não temos temos problema com superpopulação de gatos, porque nós comemos gatos. E geralmente quem come gato... Nós estamos a comer agora. Não é? Nunca foi nossa Nunca cultura. foi, mas infelizmente haverá cultural. E é uma cultura até um pouco estranha, porque é como se nós estivéssemos a enfatizar coisas que não são boas, entre aspas, porque a pessoa que come o gato, ela não cria o gato para comer. Ela não tem uma pequena criação de gato que ela come. Ela rouba o gato do outro para comer. E isso é visto como uma coisa normal. Mas nós na clínica recebemos muitos gatos também. Cabras, por incrível que pareça, temos muitas cabras. De estimação? Cabras de estimação, crianças, às vezes que levam cabras, às vezes que uma vez chegou-nos uma cabra em trabalho de parto que a criança não conseguia coisa e nós lá ajudar. Então temos muitas cabras que aparecem lá também. Mas o que Animais pode ser incluir também as galinhas, não é? Havia uma raça de uma espécie de ave. Era qual? Já não lembro. Às vezes papagaio também nós recebemos, mas ainda jamais. Parece com um pinto, mas não é pinto. Não sei, até rolas já nos apareceram às vezes para poder E como qual é animal de o estimação. custo para levar um animal à vossa clínica? Pronto, a nossa clínica ou qualquer outra clínica veterinária. O custo, fica difícil dizer, o custo é X, porque o tratamento veterinário, ele é dependente de várias vertentes. O custo está associado ao tratamento. O custo está associado ao tipo de problema que o animal tem. Por exemplo, o carrapato, quando as pessoas recorrem a nós para poder fazer o tratamento, nós temos vários tipos de produtos. Nós temos desde produtos para banho que custa 1,5 dobra o mililitro e a pessoa precisa de 5 mililitros para dar banho num cão, até produtos que podem custar, por exemplo, 900 dobras para um cão. Então nós temos uma larga escala de coisas. Até medicamentos, por exemplo, de 3 meses que custam, por exemplo, 125 dobras. É muito relativo. Falou aqui, portanto, anteriormente da questão da adoção, da chamada adoção responsável. Há alguém que queira fazer a adoção do animal, já, neste caso, das duas categorias, cão ou gato, o que é que se deve fazer? Particularmente cão. Nós, a associação, nós temos um pequeno canil. Não temos um grande canil, porque senão o nosso canil seria um lugar que, ao invés das pessoas deitarem os cães na rua, seria um lugar de depósito de cães. Então, exige algum pagamento? Não. O nosso canil entram animais que nós apanhamos na rua, ou que pessoas que apanham na rua, que querem ajudar o animal, se nós podemos receber o animal, recebemos. Quando nós não podemos, pedimos à pessoa que ela fique com os animais e nós ajudamos no tratamento, porque na maior parte das vezes nós não podemos receber porque estamos sempre cheios de bichos. E os animais, quando entram para lá, entram no nosso canil, eles são tratados para os problemas que eles têm, nomeadamente carrapato, pulga, sarna, infecções e coisas assim, passam por um tratamento. E quando eles estão bonitinhos, já saudáveis, eles são postos para adoção. E quando nós damos esses animais, a pessoa não tem que pagar, a pessoa não tem custo nenhum com a adoção do animal, e o animal já vai desparasitando internamente, então já vai tratado para lombriga, pulgas, essas coisas. Garantimos a esterilização desses animais. Então, por exemplo, se for cadela, garantimos que quando tiver idade a pessoa pode vir a nós e essa cadela é esterilizada. E ao contrário do que as pessoas pensam, as cadelas são muito melhores guardas do que macho. As cadelas, quando é para proteger o espaço, elas são muito melhores que o macho. O macho, às vezes mesmo castrado, ele é disperso, ele sai, ele vai atrás, não sei o quê. A cadela não. Se ela não tem esse estresse de entrar em cio, porque quando ela é esterilizada, ela nem em cio entra. O cão mesmo entrar nessa situação vai à procura. O cão, às vezes, ele vai porque a parte hormonal, a parte dele sentir atração pelo cio, não é só hormonal da testosterona propriamente dita.
Às vezes ele sente cheiro, o feromônio, a fêmea está em si, ele sente e ele fisga-se. A cadela não. A cadela ela é muito territorialista e super protetora com o espaço dela. Então, cadelas são muito melhores guardas do que cães. E uma cadela esterilizada é igual a um cão. Ela não para, não entra em si, não traz stress nenhum. Então, nós garantimos a esterilização desses bichos, mas os custos com a manutenção do animal é do proprietário. Nós não, se nós assumíssemos a responsabilidade de todos os bichos... O proprietário, de tempo a tempo, pode recorrer à clínica. A nós ou a qualquer clínica, coisa, a quem ele tem de mais próximo que seja entendedor da área. Portanto, nós temos aqui a Leni, na zona dela as pessoas pedem informação, perguntam, Leni, eu estou com um animal assim, assim, assim. As pessoas que fazem, que se encaixam no perfil do programa Lupuyer, nós encaixamos essas pessoas dentro do programa. Voltando aí da questão de carrapatos, tendo em conta que tem vindo a propagar-se tanto, o que é que se deve fazer para, eu volto outra vez à questão, para estancar ou eliminar mesmo isto? Eliminar, nós já não falamos em eliminação de carrapatos. Eliminar não, mas nós falamos em controlo. Nos cães. Nós falamos em controle. Nós só vamos conseguir controlar, ter um controle efetivo, porque o que acontece aqui muitas vezes é, eu procuro ajuda para tratar o meu animal. E mesmo lá na nossa associação, qualquer pessoa que chega, que procura assistência, nós sempre encontramos uma forma de tratar o animal, independentemente dos custos. Mas não se pode desenvolver, desculpa Sim, só, eu ia chegar uma lá. campanha, como se faz com a campanha de vacinação, a campanha de paludismo, etc., uma campanha a nível nacional, desenvolvendo com agentes nos distritos, na região autónoma do Príncipe, para combater o carrapato. Isso aí, sim, pode-se Desenvolver pensar... um projeto nesse sentido. Sim, Tem isso... o apoio, citou a questão da fundação, como é que se chama? Da Fundação Brigitte Bardot, Brigitte mas a Bardot. Fundação apoia com as esterilizações. Não, quer dizer, uma hipótese. Sim. Estamos a colocar uma hipótese, não é? Sim, isso é uma possibilidade. E mesmo sim. também de algumas instituições portuguesas, citou o caso de uma universidade, se não me falha, não é? Não, é a associação, é uma ONG, os Veterinários Sem Fronteiras de Portugal, que trabalha em parceria com as universidades de Portugal. Depois com instituições próprias que apoiam São Tomé e Príncipe no domínio da saúde pública, que pode ser a Organização Mundial da Saúde, na perspectiva de evitar que isto... Mas antes que nós cheguemos ali, antes que muitas vezes nós não precisamos esperar que se chegue a um plano de controle nacional, não sei o quê. O que é que se deve fazer? Antes disso, se cada um começar a procurar ajuda para, eu tenho um cão com problema de carrapato, eu vou procurar ajuda para resolver o meu problema, porque o que acontece é, eu procuro, mas o meu vizinho, como não procura, o meu cão está constantemente... A população tem que estar sensibilizada nessa vertente. Então, vocês têm que desenvolver uma campanha de sensibilização. Não somos nós, isso já é uma coisa mais abrangente. Vocês podem propor a estrutura decisória. A associação já trabalha sobre a questão da sensibilização, sim. Sei lá, não estou a dizer dramatizar, isto é, apresentar a situação que está alarmante, é preocupante. Já estamos um bocadinho mais controlados em relação à questão dos carrapatos. Um controle poderá ser mesmo tanto, porque sei lá, isto pode afetar as crianças, pode afetar sobretudo as crianças nas escolas, etc, etc, etc. E então convém evitar isto. Relativamente aos gatos, já ouvi em tempos que o pelo do gato causa irritações, alergias e tal. Então, nesse caso, comprova-se, como veterinária, qual é o conselho que dá? Será que as crianças podem brincar mesmo com o gato, carregar, colocar no colo e tal? Não terá nenhum problema ou é só um mito? Não é um mito. Mas a alergia é uma coisa da pessoa.
ela pode fazer alergia à pele de gato, como a pólen, como a poeira, como a um cheiro de um perfume, como a um sabonete. Ela pode fazer alergia a N coisas. Nem todo mundo tem alergia a pelos de gato. Mesmo eu, por exemplo, eu tenho alergia a pele de gato e tenho alergia a certos tipos de crustáceos, por exemplo. Mas sou eu que tenho, meu irmão já não tem isso aí, por exemplo. E eu sou veterinária, trabalho com bichos. Mas em relação à alergia, tem que se perceber, a criança faz alergia à pele de gatos? Se ela fizer, tem que se perceber se é uma coisa que evolui e depois passa, se é uma coisa que continua. Se é uma criança que faz realmente alergia a pelos, há que ter um controle. Se é uma criança que faz alergia, por exemplo, a ovo, tem criança que faz alergia a ovo, tem criança que faz alergia à proteína do leite, não é, a criança não pode brincar com gato, não é assim. Pelo contrário, os gatos, as pessoas costumam dizer que gato é interesseiro, que gato é isso, gato é aquilo. Nós costumamos dizer que só fala isso quem nunca teve um gato, porque o gato é um bicho muito companheiro. Só que ele não é como o cão, ele não é aquele bicho que o dono bate para aqui, bate para lá e ele vem só. O gato, ele tem vontade própria, ele faz o que lá E quer. às vezes não é agressivo. Gato. Agressivo? Já vi algumas reportagens em que Mas os gatos qualquer bicho choram. pode ser agressivo. O gato pode ser agressivo, o cão pode ser agressivo. Por exemplo, aqui nós temos a cultura de querer criar o animal para ser agressivo. Então, os bichos às vezes ficam presos. Às vezes o bicho é tão agressivo que o próprio dono tem medo do seu cão. Nós muitas vezes nos deparamos com situações em que o dono chama-nos para dar uma assistência e nós chegamos, o bicho é agressivo, ele é muito mau, não sei o quê. Coloca o açaime nele e nós nos aproximamos. Mas eu tenho medo dele. Então, como é que nós nos aproximamos dele? O cão é seu? É o senhor quem tem que ter controle sobre o cão, é a senhora? É a tal educação, É a tal como educação. disse inicialmente, Pronto. tem que ensinar, né? O cão, ele pode ser agressivo, mas comigo ele tem que respeitar. É minha casa, quem manda sou eu. Exato. Ponto. Não é sempre. Se sou eu que pago as contas, eu é que mando. Olha, doutora, nós acho que tocamos em todos os aspectos. Falámos das estruturas distritais a regional, embora não tenha enfatizado tanto a necessidade de se criar essas estruturas distritais a regional, de forma a evitar que as pessoas tenham que vir à vossa estrutura na capital do país, mas esperemos que no futuro vocês venham ter essas estruturas distritais e Mas acredita, regional. quem quer faz. Nós já tivemos pessoas que vieram de Santo Amaro, por exemplo. Nós temos um cliente, que ele é um senhor taxista, e ele, quando tem algum problema com os seus cães, ele vem de Santo Amaro, de Neves, trazem os animais. São Tomé não é nenhum lugar longe, absurdo, que a pessoa se programando e planificando, ela não consegue fazer. Muitas vezes passa só pelo interesse em fazer. O problema é que, como o animal, para a grande maioria, nunca é prioridade, então a pessoa sempre encontra qualquer tipo de justificativa para embasar o facto dela não dar assistência ao animal. Só como veterinária, isto é uma questão curiosa, também a população de ratos tem vindo a aumentar no país. A que se deve isto? Bom, eu não sei dizer exatamente a que se deve isso, mas posso ter uma teoria. Quando nós falamos de um ciclo, de uma cadeia alimentar, quando nós falamos em biologia, nós temos uma cadeia alimentar. E dentro dessa cadeia alimentar, nós temos predadores para várias espécies. E um dos predadores do rato são as cobras pretas, os gatos, e tanto um como o outro, está a diminuir cada vez mais a população. Os gatos, porque agora nós comemos, então já não se vê. Não caçam os ratos, sim. Sim, agora nós comemos. E a cobra preta, por causa do desmate e pronto, aqui é cobra, é para matar. Se ela está quieta em cima da árvore, se ela é cobra, é para matar. Ela está quietinha ali, ela não fez nada, é só a pessoa passar e ir-se embora, mas é cobra, é para matar, mesmo com
com as plantações e as coisas, para coisa, encontra-se, mata. Esses predadores naturais do rato estão a morrer. E sem falar outras coisas também. Aqui, infelizmente, a parte do saneamento, do lixo, tem estado cada vez mais a regredir. Então, nós vemos situações que às vezes não estão associadas à classe social ou coisa do gênero, mas a essa questão da noção do que é higiênico e o que é que não é. Então, nós achamos que essas componentes todas estejam a levar para que a população de ratos, que agora não encontra nenhum tipo, pelo contrário, não tem predadores e tem todas as condições que ele precisa para se multiplicar. E rato, quando para, também é tipo pipoca, pof, brota. E a teoria é essa, né? Há muitas políticas públicas nesse sentido a ser implementada, muito trabalho de sensibilização, porque tendo a população sensibilizada, vai cuidar melhor do seu animal de estimação, logo as ruas, né, vão ficar mais limpas, mais cuidadas, lá está o ambiente mais saudável e sabemos que tudo isso joga com a saúde pública, né? Sim, então, nós costumamos dizer que 80% ou 90% dos problemas desse país só vão melhorar com a mudança de mentalidade. A educação para muitos problemas aqui é chave. E os animais não está fora disso. Então, uma das componentes que a associação trabalha também, a Leni é expert nisso, é na questão das sensibilizações. Então, nós vamos às escolas e damos prioridade às escolas infantis, a primárias e pré, jardins de infância, porque é quem ainda está a formar a sua personalidade, é onde nós ainda conseguimos moldar. Adulto, infelizmente, existe aquele velho ditado, burro velho não aprende letras, é mais complicado nós mudarmos, que é alguém que já cresceu dessa forma, é mais complicado a gente mudar já a meio da vida. Criança não, então nós nos deslocamos à escola. Às vezes as escolas se deslocam até nós para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E isso é uma coisa que nós damos muito enfoque, porque aí sim nós vamos realmente conseguir chegar nisso, no objetivo principal da associação, que é chegar realmente no bem-estar animal e conseguir ajudar na melhoria da saúde pública, que é a nossa saúde, a saúde dos nossos animais, a saúde do nosso ambiente. Uma só saúde. Uma só saúde. Então, nós queremos agradecer aqui a doutora Elda Costa Neto, veterinária, e a Lenilda, né? Lenilza do Rosário. Pensei que fosse Lenilza. Lenilza Rosário, auxiliar veterinário. Nosso muito obrigado por terem estado aqui a falar da questão dos cuidados com os animais, o controle da população dos animais, sobretudo dos cães, etc. Esperamos que a vossa atividade tenha sucesso e consigam, portanto, atingir os vossos objetivos. Não é isto? Exatamente. Com todos os apoios que nós temos, se tivermos todos focados nessa mesma direção, haveremos de. Já conseguimos, já atingimos patamares, desde a fase inicial já conseguimos chegar bastante longe. Isso foi há quanto tempo? Quantos anos? A associação tem 5 anos. 5 anos. Desde 2018. Vai entrar, esse ano faz o 6º ano de... nós somos jovenzinhas ainda. Olha, muito obrigado. Espero que voltar a ter aqui o Gansos da Associação numa das próximas ocasiões do programa. O nosso muito obrigado. Sucesso. Também agradecer aos telespectadores que nos acompanharam ao longo deste programa.